Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um livro muito importante para o feminismo, a teoria queer e os estudos de gênero em geral. O livro é O Problema de Gênero, escrito por Judith Butler. Bem, primeiramente, para dar contexto ao livro, ele foi publicado em 1990 e marca o rompimento com o feminismo de segunda onda, o chamado feminismo radical. Nesse livro, Butler critica a noção de mulheres como sujeito ahistórico e não diverso do feminismo, além do binarismo de sexo e gênero e a heterossexualidade compulsória. No primeiro capítulo, Sujeitos do Sexo, Gênero e Desejo, ela critica a noção de mulheres como sujeitos do feminismo, já que há muita diversidade entre as mulheres. Ela critica o feminismo de segunda onda por tentar pôr uma unidade na categoria mulheres, da categoria diferente de acordo com o tempo histórico e a sociedade que se vive. Além disso, critica a base do gênero feminino, que seria apenas a performance de uma pessoa de acordo com atos considerados femininos pela sociedade, a sua teoria de performatividade de gênero, que é explicada no terceiro capítulo. Também critica, nesse mesmo capítulo, a ordem compulsória do sexo, gênero e desejo e o binarismo. O sexo seria algo biológico e o gênero algo social. Butler critica essa noção, dizendo que o sexo não é binário, porque, como mostrado no terceiro capítulo de seu livro, muitas pessoas não se adequam aos sexos masculino e feminino e ao binarismo XX e XY. O sexo, para Butler, também seria algo socialmente construído. Ela não nega as diferenças biológicas entre homens e mulheres, apenas que essas diferenças são discursivamente construídas para tornarem uma mulher inferior a um homem. Como assim? Por exemplo, quando se diz que uma mulher é inferior em força física. Mas isso não é importante para o funcionamento da nossa sociedade. Sexo também estaria apenas em efeito por causa das imposições sociais do gênero. Essas três categorias, sexo, gênero e desejo, constituiriam a matriz heterossexual, em que força uma heterossexualidade e cisgeneridade compulsória. Mas o que seria isso? É uma forma que a sociedade geral, por meio de discursos, reforça que ser hétero e cis é o padrão e tudo fora disso, por exemplo, a homossexualidade e a transgeneridade, é algo errado e antinatural. A crítica ao binarismo vem justamente daí, em que sexo e gênero seriam naturalmente binários de acordo com a sociedade, o que é mentira. Sexo, como já expliquei anteriormente, é um espectro, assim como o gênero. Porque se o próprio sexo, que supostamente é natural, é um espectro, por que gênero não seria? Gênero é como você se identifica e age com a sociedade. Então, você pode ser de um gênero não binário, se não cai dentro dos padrões de homem e mulher. No segundo capítulo, Proibição, Psicanálise e Produção da Matriz Heterossexual, Butler critica no começo do capítulo a tentativa de algumas feministas de voltar a um estado pré-patriarcal para construir a base de uma nova sociedade não patriarcal. Essa ideia é criticada, pois essa nostalgia com o passado impede a análise do gênero como uma construção social completa. Nesse capítulo, Butler também analisa o estruturalismo, que é um movimento sociológico que implica que elementos da cultura humana podem ser entendidos por meio de seu relacionamento com uma área mais ampla. Considera que há diversas leis de estrutura e que a vida humana inteligente não é possível sem as suas inter-relações. Primeiramente com Lévi-Strauss, que sugere que o tabu do incesto é governado pela troca de mulheres na sociedade em nome da instituição do casamento. Como assim? A noiva funciona como objeto de troca, não tem uma identidade, para facilitar relações de comércio e alianças, por exemplo. No matrimônio atual, a mulher também não tem uma identidade atribuída, mas é somente vista como termo relacional. O tabu do incesto entra quando esses casamentos são feitos em exogamia, ou seja, fora do núcleo familiar e funda a lei, que seria a proibição da união incestuosa entre a mãe e o filho. A lei é a fundação de todas as estruturas de parentesco de todas as sociedades. O tabu do incesto, de acordo com Lévi-Strauss, determina a passagem da natureza para a cultura. Segundo Revier, a identidade mulher é criada como uma mascarada, em que a feminilidade seria uma performance, um ato, não uma identidade em si. Também há a noção de Lacan em ter o falo, que seria o homem, e ser o falo, que seria a mulher, o objeto de desejo, o significante do desejo do outro na matriz heterossexual. Freud também está no livro. No Complexo de Édipo, o termo da psicanálise difundido por Freud, em que o desejo do filho pela mãe é deslocado e internalizado, criando repúdio à mãe, e por meio disso consolidando sua heterossexualidade e masculinidade. Freud também fala de predisposições, em que o complexo de Édipo pode ser positivo, identificação com o mesmo sexo, no caso do menino, o pai, é que o menino quer atuar como pai, sendo um padrão de acordo com a matriz heterossexual, e negativo, identificação com o sexo oposto, no caso do menino, a mãe, em que ele quer ocupar o papel da mãe e ter um papel passivo. Entretanto, Freud não deixa claro essas predisposições de sua teoria. Porém, para Butler, esse tabu do incesto é precedido por um tabu contra a homossexualidade. Afirma que a identidade de gênero aparece
primeiro como uma interiorização de uma proibição, já que a homossexualidade é proibida de acordo com a matriz heterossexual. Butler afirma que toda identidade de gênero é fundada de acordo com o desejo homossexual proibido. Logo, a heterossexualidade é melancólica, já que a melancolia é formada a partir da perda de um desejo, e a heterossexualidade é formada a partir da perda do desejo homossexual. No terceiro capítulo, Atos Corporais Subversivos, Butler analisa algumas pensadoras e propõe sua teoria de performatividade de gênero. De acordo com Lacan, existe uma lei simbólica, fundada na linguagem. Essa lei recalca, ou seja, reprime, já que o que é incompatível com o eu, os impulsos libidinais primários, ocasionando uma dependência radical da criança com o corpo materno. Assim, o simbólico se torna possível repudiar esse relacionamento. O sujeito que surge desse recalcamento é preponente da lei paterna. Julia Kristeva, pensadora do feminismo francês, critica Lacan quando diz que o semiótico, é uma dimensão da linguagem ocasionada pelo corpo materno e expressa os impulsos libidinais primários na cultura e a recuperação do corpo materno em uma forma de subversão da lei paterna. A crítica de Butler a Kristeva é que o semiótico seria subordinado ao simbólico, não podendo ser subversivo à lei paterna, ao simbólico, apenas ao reforçando. Além disso, critica a teoria de Kristeva em que existe um espírito maternal anterior à lei paterna, que seria um essencialismo, já que esse espírito materno faz parte da lei. De acordo com Butler, Kristeva falha em considerar em que essa mesma lei pode ter criado o desejo materno na mulher como forma de controlá-lo. O discurso da maternidade como norma biológica é socialmente construído. Foucault argumenta que a maternidade como definidora da mulher é um produto do discurso patriarcal. Butler critica Foucault sobre a análise de Herculine Barbin, uma pessoa intersexo que viveu na França durante o século XIX, que eventualmente cometeu suicídio quando forçada a viver como um homem por autoridades. Foucault a considerou uma espécie de subversão da ordem, vivendo um limbo feliz de não identidade. Porém, Butler o critica, já que chamar por uma identidade anterior a inscrições culturais contradiz seu trabalho em História da Sexualidade, em que ele coloca que a ideia de uma identidade real é impossível, ou seja, que sexo não é uma solução, mas parte de um sistema de repressão de poder. Butler diz que a situação de Herculine Barbin faz sempre parte do sistema maior de controle social do gênero e da sexualidade. De acordo com Monique Wittig, feminista lésbica, a noção de sexo é sempre levada ao feminino, e o masculino não seria o não-sexo. Wittig afirma que a linguagem cria realidades, como sexo, que é discursivamente construído. Ela propõe a noção da lésbica, uma entidade sem gênero, como uma forma de subverter esta ordem do sexo. Ela também afirma que o corpo foi moldado de acordo com a linguagem para continuar essa ordem do sexo. Ela não está negando a biologia, apenas dizendo que as partes físicas do corpo foram construídas socialmente para dar origem a um sistema de opressão. Butler critica a noção de que o corpo é criado sem uma genealogia e afirma que os contornos do corpo, ou seja, os nomes e os significados sociais, são construídos para afirmar tabus. Por exemplo, a literatura médica da época leu que a AIDS seria uma poluição do corpo ligada à prática homossexual. Então, um fato biológico foi usado para um resultado social que favorece a ordem da matriz heterossexual. Assim, Butler afirma que o corpo é uma consequência de tabus que visa sua estabilidade de acordo com a ordem vigente. De acordo com sua teoria de performatividade de gênero, que expliquei anteriormente, ela propõe o uso de drag para subverter a estabilidade do binário e provar que todo gênero é na verdade performado. Enfim, Butler propõe um feminismo em que o binarismo do sujeito e objeto, bem como a categoria universal de mulheres, seja desmontada e oferece a paródia como performance e a performance como forma de fazer política, de forma que acabará com a ideia de que o gênero é algo que você se torna e que trará a ideia de que, na verdade, todo gênero é um ato de performance. Acredito, isto é uma opinião minha, que Butler esquece um fato importante. Ela esquece de considerar que o gênero não é algo só que você performa, mas também como se identifica. Por exemplo, a disforia de gênero em pessoas trans faz com que elas não se identifiquem com o gênero em que foram designadas ao nascer, e sim com outro, seja oposto a algum gênero não binário. Então, não é um simples ato de performance, mas sim algo mais profundo em relação à própria identidade do ser, que tem origens até no desenvolvimento embrionário, no caso da disforia de gênero. Lembrando que uma pessoa trans não precisa necessariamente ter disforia, já que se homossexuais não precisam provar o porquê de serem homossexuais, por que pessoas transgênero precisariam? Acredito que isso seja só uma forma de proibição em relação à vivência trans. Enfim, espero que tenham gostado e entendido
E espero que tenham entendido e gostado do vídeo. Por favor, deem like e se inscrevam no canal. Até mais. Tchau.